Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e olha só, hoje estamos aqui para mais uma aula, então vem comigo aprender! Você já sabe que os números se apresentam para nós de várias formas, né? Você estudou aí nas últimas semanas as frações, exatamente. E o que é mesmo uma fração? Fração é uma forma de representar aí uma parte de um todo, né? Você tem ali uma coisa, qualquer coisa, professor. E aí você toma uma parte dessa coisa e isso é uma fração. Hoje nós vamos aprender como representar uma fração em suas diversas formas, tanto na forma decimal como na forma percentual, na forma de porcentagem e vice-versa, né? Trazendo da forma decimal para a forma de fração e da forma de porcentagem também para a forma de fração. Então fica ligado que a aula de hoje está muito legal. Vamos lá! Então vamos relembrar aí algumas coisinhas que a gente já aprendeu durante as nossas aulas. Vamos lá! Primeiro, uma fração é uma divisão, ou seja, 4 sobre 5 é a mesma coisa que 4 dividido por 5. Os números decimais são compostos por, olha só, vamos pegar o número 1,235 e vamos entender o seguinte, o que vem antes da vírgula é chamado parte inteira, e esse 1 é a nossa velha e conhecida unidade. O primeiro número que vem depois da vírgula é chamado de décimo. Não esqueça, o primeiro número que vem depois da vírgula é chamado de décimo. O segundo número é o centésimo, no caso aí o 3, e o terceiro número é o milésimo. Este número a gente lê da seguinte maneira, 1 inteiro e 235 milésimos. Veja que a gente lê a última ordem que aparece, que é os milésimos, ok? Então, 1 inteiro e 235 milésimos. Ou ainda, 1.235 milésimos. Nosso sistema de numeração decimal é assim. Uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas. Uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. Agora, uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos. E assim a gente vai seguindo. Um décimo é a mesma coisa que 10 centésimos. E um centésimo, por sua vez, é a mesma coisa que 10 milésimos. Por isso que o nome do sistema de numeração é decimal, tá bom? Bem, sendo assim, então, 3 unidades é a mesma coisa que 30 décimos ou ainda 300 centésimos. E ainda mais, 15 décimos pode ser representado como sendo 150 centésimos ou 1.500 milésimos. Nós vamos precisar disso, ok? Uma porcentagem é uma fração com denominador 100. Por exemplo, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100, ou ainda 15 centésimos. Fica ligado, 15 sobre 100 é a mesma coisa, a gente lê, né, 15 centésimos. Outro exemplo aqui, ó, 32% é a mesma coisa que 32 sobre 100. E veja como faz sentido, 32%, a maneira como a gente fala, por cento, já dá uma ideia que é alguma coisa por 100. E 32 por 100, ou 32 sobre 100, a gente lê 32 centésimos. Olha aí as coisas começando a fazer sentido, hein? Bem, então vamos começar as nossas transformações. A primeira dela é de fração para decimal. Vamos lá. Nós vamos começar pelas frações cujos denominadores são potências de 10, como 10, 100, 1000 e assim por diante. Por exemplo, 15 sobre 10. Essa fração 15 sobre 10, a gente pode ler ela 15 décimos. Olha só, presta atenção, gente. Vamos fazer aqui uma relação. Se a gente pode ler essa fração como 15 décimos, então, usando ali as ordens que a gente acabou de aprender, esse 5 aí é o décimo, concorda? Porque a gente lê a última ordem. Se esse 5 é o décimo, então, o que vem antes do décimo? A vírgula. Bacana. E esse 1 vai ser a nossa unidade. Então, 15 décimos, 15 sobre 10, a fração, é a mesma coisa que 1,5, tá bom? Presta atenção. Vamos ver outro exemplo? E se fosse 15 sobre 100? 15 sobre 100 a gente pode ler 15 centésimos. Então, se a gente fosse escrever usando as ordens,
Esse 5 agora estaria na ordem dos centésimos. Se o 5 é a ordem dos centésimos, então esse 1 é a ordem dos décimos. E o que vem antes do décimo? A nossa vírgula, não é isso? Olha só, nesse caso não fica ninguém na ordem das unidades. Então a gente pode completar com o zero e dizer que ela é a nossa unidade. Então 15 sobre 100, representado na forma de decimal, é 0,15, combinado? Outro exemplo, só para ver se a gente matou a charada. 15 milésimos. 15 milésimos, 15 sobre 1000. Beleza, olha só, fazendo a mesma lógica aí, 15 milésimos quer dizer que o 5 está na ordem dos milésimos. Então, o 1 está na ordem dos centésimos. Nesse caso, não tem ninguém na ordem dos décimos, então a gente pode completar com o zero. E o que vem antes da ordem dos décimos? Exatamente, a vírgula. E ninguém na unidade, então a gente pode completar com o zero para dizer que é 0 unidade. Agora vamos ver se você está ligado. Presta atenção no seguinte. Lá no primeiro exemplo, 15 décimos, 15 sobre 100, olha só, no 10 tem um zero. E lá na nossa resposta, tem um número depois da vírgula. Olha que legal. No nosso segundo exemplo, 15 sobre 100, o 100 tem dois zeros. E lá na nossa resposta tem dois números depois da vírgula. Será que isso aí é uma regra? Sei não. Vamos ver o outro? 15 sobre 1000, o 1000 tem 3 zeros. E lá na nossa resposta tem 3 números depois da vírgula. Olha só, gente. É exatamente isso. Quando a nossa fração, o denominador, né, o número de baixo, é uma potência de 10, como 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, basta a gente colocar a vírgula lá no número decimal, de forma que depois dela fique exatamente a mesma quantidade de números referente à quantidade de zeros lá do nosso denominador. Olha só, vamos ver aqui outros exemplos. 352 sobre 10. Veja que aí a gente escreve o número, né, 352. Observe que o 10 tem apenas um zero. Então, lá na minha resposta, eu tenho que colocar a vírgula numa posição que, depois dessa vírgula, só fique um número. E aí, onde é que a gente colocaria essa vírgula? Exatamente aqui entre o 5 e o 2. Então, 352 sobre 10 é a mesma coisa que 35,2. Combinado? Vamos ver outro exemplo? 2 sobre 1000. Presta atenção. 2 sobre 1000. Eu vou escrever aqui o 2. E olha só, o 1000 tem 3 zeros. Então, lá na minha resposta, eu tenho que colocar a vírgula em um local que depois dela fique exatamente 3 números. Mas só tenho 2, professor. O que eu posso fazer aí? Muito bem, posso colocar 2 zeros, aí sim eu coloco a minha vírgula. Porque desse jeito eu tenho 3 números depois dela. E aí eu coloco mais um zero aqui para a minha ordem das unidades não ficar vazia. Você entendeu? Viu como é fácil? Então vamos lá, continuando. Quando o denominador não for uma potência de 10, ou seja, quando o número de baixo não for 10, não for 100, não for 1000, a gente pode seguir lá a ideia que eu falei no início dessa aula. Ou seja, fração é a mesma coisa que divisão. Então basta eu dividir o número de cima pelo número de baixo na minha fração. Vamos ver um exemplo. Ó. Transformar a fração 42 sobre 5 em decimal. Bem, para a gente fazer essa transformação, embaixo aí é 5, não é mais 10. Então eu não posso fazer essa regrinha da vírgula aí se deslocar, combinado? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 42 e vamos dividir para 5, exatamente. Quem aí tem medo de divisão, não se preocupe, eu vou explicar aqui de um jeito bem simples. Para a gente fazer essa divisão, antes da gente começar, vamos lembrar aí ó, que esse 4 e esse 2, eles são a minha dezena e a minha unidade. Eu tenho 4 dezenas e 2 unidades. Vou colocar aqui do lado a nossa tabuada do 5 para facilitar aí os nossos cálculos, porque eu vou dividir por 5, então a tabuada ali do lado vai ajudar bastante. Então eu pego ali o 42 e divido por 5, beleza. A ideia é a gente olhar na tabuada do 5, qual é o número que multiplicado por 5 que chega mais perto de 42 na minha resposta. E é esse aqui, ó, 5 vezes 8 igual a 40. Então a minha resposta é 8. Então eu coloco 8 ali na resposta e o 40 lá da minha tabuada
eu coloco debaixo do meu 42. E aí eu diminuo, né? 42 menos 40, que dá 2. Beleza, vamos continuar a nossa divisão. Professor, mas não tem mais nenhum número para baixar lá em cima. E agora? E o 2 é menor do que o 5, não dá para dividir. Puxa vida, você tem razão, né? O 2 é menor do que o 5, não dá para dividir. E agora? Lembrando que esse 2 são 2 unidades, né? Ah, acabei de lembrar de uma coisinha, olha só. 2 unidades é a mesma coisa que 20 décimos. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele 2 ali e vamos transformar em décimo. Agora a gente tem 20 décimos, eu não tenho mais 2 unidades, eu tenho 20 décimos. Pode fazer isso? Claro que pode, a gente mudou o número para uma ordem menor que ela, né? Agora eu divido 20 dividido para 5. Então eu olho lá na tabuada, e procuro ali qual é o número que chega mais próximo de 20. Achei, olha aqui, 5 vezes 4, que é o próprio 20. Então a minha resposta é esse 4 aí. Só que prestem atenção, como eu estava dividindo 20 décimos por 5, então a minha resposta é 4 décimos, concorda? Porque eu estava dividindo décimo, então a resposta é décimo. É igual aquela história, 30 reais dividido para 2 é 15 reais. 30 centavos dividido para 2 é 15 centavos, né? Então aqui 20 décimos dividido para 5 são 4 décimos. Se são 4 décimos, então o que vem antes do décimo? O que vocês me dizem? Exatamente, a nossa vírgula. Então, resumindo, quando eu faço a transformação ali, quando eu transformei o 2 unidades para décimos, então vai ter que aparecer a vírgulazinha lá na nossa resposta. Porque depois da vírgula é que vem a resposta em décimos. Combinado? E aí lá na tabuada 5 vezes 4 é 20, eu coloco aqui debaixo e diminuo. 20 menos 20 é 0. Ou seja, 42 sobre 5 é a mesma coisa que 8,4 na forma decimal. E aí, você entendeu? Ainda não? Vamos fazer outro exemplo, então? Vamos lá, eu quero transformar agora 2 oitavos, ou 2 sobre 8, na forma decimal. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito. Vamos pegar o 2, que é uma unidade, e vamos dividir por 8. Para ajudar aí nessa divisão, vou colocar aqui do lado mais uma vez a tabuada do 8, para facilitar. Porque eu estou dividindo por 8, então eu pego a tabuada do 8. Beleza, agora já começou dando um problema, olha só. O 2 é menor do que o 8, não dá para dividir. E agora, professor? Que tal a gente fazer a mesma coisa que a gente fez ainda há pouco? Esse 2 não é unidade? Então vamos transformar ele para décimos? Vamos lá. Lembrando que 2 unidades são 20 décimos. Ok, então eu vou transformar ele lá em 20. 20 décimos. Veja ali que eu botei o desenho de décimos. Agora sim, 20 eu posso dividir por 8. Lembrando que se eu transformei 20 para décimos, quando eu dividir, a minha resposta vai ser em décimos também, combinado? Então, olha lá na tabuada do 8, quem é que chega mais próximo do 20? Aqui, o 16. Então, é 8 vezes 2, então a resposta é 2. 2 o quê? 2 décimos, porque nós estamos dividindo décimo. Se são 2 décimos, o que vem antes do décimo? A vírgula, muito bem. Nesse caso, não ficou ninguém na unidade. Então, eu posso completar com o 0 para dizer que esse 0 é a minha unidade. E aí, aquele 16 lá da tabuada, eu vou colocar ali debaixo do 20 para diminuir, que sobra 4. 4 décimos, porque a gente transformou em décimos, ok? E 4 décimos não dá para dividir para 8. Meu Deus do céu, de novo? E não tem nenhum número para baixar? Tem não, gente. Mas vamos fazer mais uma transformação? Olha só. 4 décimos é a mesma coisa que 40 centésimos. Beleza, então eu posso transformar esses 4 décimos em 40 centésimos. Lembrando que agora, como é centésimo, a minha resposta também vai ser centésimo. Lá na tabuada do 8, o que chega mais próximo do 40 é o próprio 40, 8 vezes 5. Então, a resposta, 5 centésimos. Nesse caso, precisa colocar alguma coisa entre o 2 e o 5? Não,
porque depois do décimo já é mesmo o centésimo. Então não precisa colocar vírgula, não precisa colocar nada, ok? E 5 vezes 8 é 40. Eu coloco ali debaixo do outro 40, diminuo, que dá 0. Acabou. Então, a nossa resposta, olha só, 2/8, é a mesma coisa que 0,25. Agora vamos fazer a transformação de decimal para fração. É a volta. É muito fácil. Basta a gente lembrar daquele primeiro casozinho lá das potências de 10. Por exemplo, transformar 0,12 em fração. Ora, presta atenção. 0,12 tem 2 números depois da vírgula. Ou seja, quer dizer que a fração que gerou esse decimal era um número cujo denominador tem 2 zeros, que é o 100. Ou seja, 12 sobre 100. É exatamente a volta daquele primeiro caso que a gente estava fazendo lá no começo dessa aula. Acabou? Acabou, só é isso. Mas eu ainda posso fazer uma simplificaçãozinha, né? Você já aprendeu aí como simplificar. Dá para dividir tudo por 4. 12 dividido por 4 é 3 e 100 dividido por 4 é 25. Assim, a nossa resposta final, 3 sobre 25. Professor, posso deixar 12 sobre 100? Pode sim, gente, não tem problema, mas é bom a gente começar a se acostumar a fazer esse tipo de simplificação, tá bom? Vamos ver outro exemplo? Transformar 5,3 em fração. Então a gente vai seguir a mesma ideia. Veja que o 5,3 só tem um número depois da vírgula. Se só tem um número depois da vírgula, isso quer dizer que a fração que gerou esse número aí, embaixo dele era 10. E é exatamente isso, 53 sobre 10. Nesse caso não dá para simplificar, então a resposta final já é essa mesma. Então vamos lá, e para transformar em porcentagem? Vamos relembrar duas regrinhas aí. Então, como a gente sabe, uma porcentagem é uma fração de denominador 100. Ok. Segundo, quando o denominador não for 100, primeiro a gente transforma para decimal, né, seguindo aí o que a gente já aprendeu, dividido de cima pelo de baixo, e em seguida transforma em porcentagem e eu vou mostrar para vocês como é fácil. Vamos lá, um primeiro exemplo. Quando a fração já é um denominador 100, por exemplo, aí 15 sobre 100. Então, 15 sobre 100 está fácil, 15% e acabou. Quando de baixo não for 100, por exemplo, 2/8. 2/8 é aquele exemplo que a gente terminou de fazer ainda há pouco. Então, primeiro a gente transforma ele para decimal. Olha aqui, 0,25, foi o que a gente acabou de aprender. E, por fim, para transformar em porcentagem, olha, basta eu pegar essa vírgulazinha aí e deslocar 2 casas para a direita. Ou seja, ele vai parar lá depois do meu 5 e aí eu tenho o número 25%, ok? Se não ficou claro, eu vou mostrar mais um exemplo aqui. Olha esse aqui, 0,456. Para transformar em porcentagem, essa minha vírgulazinha aí tem que se deslocar 2 casas para a direita. Então ela vai pular do 4 e depois vai pular o 5. Vai ficar entre o 5 e o 6, formando aí 45,6%. Não é legal, gente? É só isso, somente isso, ok? Você viu aí como é fácil? Simples, né? Bem, mas para ficar mais fixado aí na sua cabeça, tem que treinar, e treinar muito, afinal de contas, matemática é treino, você concorda? Então, capricha aí nos exercícios que o seu professor está passando e vamos aprender matemática. Por hoje é só, abraço, tchau!